Bom dia, bem-vindo a mais um dia de conhecimento promovido pela Trescom. Hoje, 29 de agosto de 2023. Antes de começar, eu queria chamar o nosso CEO, o nosso diretor, Genivaldo Araújo, aqui com a gente, para fazer a recepção do nosso convidado. Genivaldo, bom dia. Bom dia, Ilan, bom dia. Gente, muito obrigado, Ilan. Bem, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela presença nesse evento. É um evento que nós preparamos com muito carinho, é um evento dentro de um ano muito importante, que marca os nossos 30 anos de fundação da nossa empresa, da Trescom. Então, muito obrigado pela presença. Gostaria de agradecer ao nosso parceiro Itamagal, que nos apoiou bastante na organização do evento. E, é claro, principalmente ao Dr. Eyal. Muito obrigado, Dr. Eyal, por compartilhar conosco o seu tempo, a sua vasta experiência, o seu conhecimento. Olha, estamos, assim, muito felizes de tê-lo conosco e de realmente poder aproveitar essa hora e meia, 2 horas juntos aí para aprender bastante com você, né? Eu acho o que eu tenho a dizer nesse momento é isso, realmente, é mostrar realmente o quanto a Trescom está contente, está feliz com esse evento. E eu vou passar agora a palavra para o nosso Head de Cybersecurity, para o Wagner Santos, né, que também gostaria de se apresentar e apresentar o Dr. Eyal, tá bom? Muito obrigado, viu? Tudo de bom para vocês todos. Obrigado, Genivaldo. Bom dia, Wagner. Bom dia, Eitan. Bom dia, Ilan. Bom dia, Genivaldo. Bom dia a todos e a todos os participantes. Só para informar, né, é uma honra, né, estarmos aqui com o Dr. Eyal, para ele poder passar um pouco do conhecimento aí, que é muito em relação à cibersegurança. Tenho certeza que todos que estão participando irão adquirir aí, conhecer um pouco mais de estratégias em relação à espionagem empresarial, que hoje realmente tem um impacto muito significativo nas empresas, nos negócios, nas marcas. E hoje nós estamos aqui para falar sobre espionagem empresarial, como uma estratégia, né, como um ponto que faz toda a diferença no dia a dia das empresas, dos negócios e do mundo como um todo. Então, eu passo a palavra para o Ilan. Boa sorte, bom evento a todos e que todos possam aí adquirir e conhecer um pouco mais, tá ok? Legal, obrigado, Wagner. Pessoal, alguns recadinhos antes da gente chamar o nosso convidado. Então, vocês, a todo momento, podem fazer perguntas durante a palestra, né, no nosso chat, e a gente vai passar claro, dentro da possibilidade, vai passar essas perguntas ao Dr. Eyal para responder. Durante a palestra, vocês vão ver um QR Code também na tela, ó, já subiu aqui o QR Code. Esse QR Code você pode entrar em contato com a Trescom para agendar uma conversa com os especialistas de cyber. Você pode fazer download também do nosso material, das nossas soluções, conhecer um pouquinho mais da Trescom, ok? E agora vamos pedir para a produção passar um vídeo introdutório para a gente receber o nosso convidado, né? Porque vamos embora, para ganhar conhecimento não tem hora. Produção, por favor, se puder passar o vídeo inicial e a gente vai receber aqui o Dr. Eyal Pinko. Diretamente de Israel, Dr. Eyal Pinko é o nosso convidado de hoje. PhD em Segurança da Informação, ex-comandante da Marinha Israelense e dos Serviços de Inteligência, com 30 anos de experiência em segurança nacional. Recebeu diversos prêmios no Departamento de Segurança Nacional de Israel, excelência como chefe do gabinete do primeiro-ministro e diretor de pesquisa e desenvolvimento de defesa, comandante do Exército e chefe de operações navais. Experiência em operações navais, inteligência e desenvolvimento de sistemas de armas. Depois de se formar na Academia de Oficiais do Exército, atuou por 12 anos como chefe de programas de desenvolvimento e engenheiro sênior de sistemas de armas e mísseis. Também atuou como comandante na Unidade de Inteligência da Marinha e como chefe de uma divisão de operações de inteligência no gabinete do primeiro-ministro israelense. Após encerrar sua carreira militar,
Dr. Eyal foi consultor sênior por quase 3 anos na Diretoria Cibernética Nacional de Israel. Possui bacharelado com louvor em Engenharia Eletrônica e 3 mestrados também com louvor em Relações Internacionais, Gestão e Desenvolvimento Organizacional. É PhD pela Universidade Bar-Ilan em Cases de Defesa e Segurança. Pesquisador e professor de cibersegurança na Universidade Bar-Ilan, no Centro de Estudos Estratégicos Begin Sadat e em outras instituições acadêmicas. Também leciona em faculdades de segurança cibernética em todo o mundo. Hoje atua como jornalista, analista independente e palestrante, escrevendo mais de 500 artigos nas principais revistas de segurança e defesa. Dr. Eyal Pinko, receba o carinho de todos que estão nos assistindo no Brasil e em todo o mundo. Thank you for this warm welcome and Muito obrigada pelas calorosas boas-vindas. É uma grande honra e privilégio meu de estar aqui e compartilhar minha apresentação. Então, como foi mencionado no início, nessa hora e meia, uma hora e meia, eu vou começar a passar para vocês um ângulo mais abrangente da cybersecurity, falando sobre cybersecurity, e eu espero que vocês às 10 da manhã não estejam assim, né? Mas eu vou tentar fazer o meu melhor para acordar quem estiver assim. É mais de 1 hora, eu sei que é duro, é muita coisa, mas eu vou tentar aqui o meu melhor para fazer essa aula. Então, falando sobre cybersecurity de uma maneira que cybersecurity não é uma questão de pessoas de TI, não é uma questão de secretários de segurança, né? O que a gente chama de CISO. A cybersecurity é uma questão do CEO das empresas, porque cyber não é um problema de tecnologia, é um ingrediente, a tecnologia é um componente, mas não é um problema tecnológico. A cibersegurança é uma questão da continuidade do negócio. Como preparar para um ataque cibernético para você não perder dinheiro e a sua reputação não seja danificada e você não sofrerá de nenhum tipo de desastre econômico e nem dano. Então, é uma questão de cybersecurity isso. E hoje eu vou enfatizar que a segurança cibernética é muito mais do que tecnologia. Eu já conheci vários CEOs de empresas, COOs também de operação das empresas. E quando eu chego neles, todos eles, na Europa, na África, nas Américas, em todos os lugares, eles me dizem, cybersecurity, vai para TI, fala com TI. Então, hoje eu vou tentar essa mentalidade para vocês entenderem que pode acontecer com vocês. Vocês podem sofrer um ataque, e a questão aqui não é se você será atacado, a questão aqui é quando você será atacado. E eu vou tentar enfatizar o que a gente chama a parte soft da cybersecurity, porque são vários tipos de camadas que você precisa construir para ter segurança. Eu vou falar sobre elas no final da minha apresentação. E, claro, vocês sabem que pode haver vários serviços da 3Com, empresas tecnológicas. Então, esse é um espelho com uma visão de tudo isso, essa visão muito mais alta. E o que será melhor para a gente começar a pensar sobre cyber no geral? Começando, então, aqui com a guerra da Ucrânia, que afetou o mundo inteiro, afetando o setor de transporte, preços dos alimentos. E você vê que na Europa, até mesmo, está afetando o setor energético e a maneira que os países têm o seu suprimento de energia para a população. E umas coisas mais surpreendentes dessa guerra Rússia e Ucrânia é que, em muitos casos, você verá que a cyber attacks, enquanto o mundo está em solo, não é só falando de vamos lutar no solo, pelo ar, pelo mar, também é uma questão, é uma luta.
no domínio cibernético. Então, você vê aqui, são vários níveis de ataques que ocorrem dentro da Ucrânia, dentro da Rússia, pela Ucrânia, tentando atacar os bancos, sistema bancário, sistema elétrico. Não é só ferir e causar dor nos militares, também entra na infraestrutura civil, e isso vai fazer parte da nossa sessão de hoje. Com essa introdução bem breve, vamos começar. Como ele falou aqui, quem tiver pergunta pode escrever no chat, eu vou tentar responder o máximo possível quando eu terminar a minha palestra aqui. O senhor Putin disse, vamos começar. Então, o mundo que conhecemos não é muito diferente do que a gente conheceu antes, de tudo estar conectado. E dependemos muito da rede. Sem essa rede, não podemos fazer mais nada. Quando a gente fala sobre rede, falamos sobre as cidades inteligentes, a habilidade de conectar, estar conectado. Eu estive na Suécia algumas semanas atrás. Em Estocolmo, mesmo os cestos de lixo estão conectados na cidade. Por quê? Eles querem reduzir a quantidade de dinheiro que pagam pelos caminhões, os coletores de lixo. Não precisa passar todo dia para retirar o lixo. Então, o cesto de lixo tem um sensor, que o sensor entende que o cesto de lixo está muito cheio, aí emite um sinal para a prefeitura e passa o coletor de lixo para retirar aquele cesto. Tudo está conectado, até os cestos de lixo têm câmeras. A gente vive em cidades que são muito inteligentes agora, então, inteligente quer dizer conectado entre si, conectado, então, com uma rede maior, que é a internet. Falando sobre eletricidade, vimos muitos ataques contra redes elétricas na Rússia, na Ucrânia, Israel, nos Estados Unidos. Não é uma questão de vamos esperar pela guerra, porque todo dia você vê os números de ataques, muitos ataques que são feitos contra redes elétricas para acabar com a eletricidade. Sistema de água também conectado pela internet. Um ano atrás, em Israel, foi feito um ataque. O Irã atacou a rede de água, ele tentou mudar os componentes da água com o flúor que já existe para matar as pessoas com um tipo diferente de mistura na água. Então, o sistema de água está conectado com a internet. E por causa disso, pode acontecer. E no final tudo foi bem, ninguém morreu, mas é um risco, com certeza. Os carros, a rede de trânsito, os faróis, tudo está conectado com a internet. Você vê que nós temos os carros e tem aplicativo no telefone. Então, no telefone, você consegue saber tudo o que está acontecendo no carro. Se alguém bateu nele, se o carro está parado na rua, sem ninguém dentro, você sabe. Te mostra como foi a atividade e a eficiência do motor. Consumo de combustível, cada vez mais coisas você sabe. E também as empresas de aluguel sabem o que está acontecendo, porque o carro está conectado na internet, através do telefone, para tudo. E vemos, no último ano, que muitos ataques foram feitos como hobby, vamos chamar assim, contra carros como Tesla, Toyota e outros carros. Então, os carros também fazem parte da internet. Então, imagina, então, se uma organização criminosa ou qualquer tipo de terrorismo quiser terminar com o país, ataca os carros, e foi provado cada vez mais que é factível, não é um sonho nem uma fantasia, já está aqui, é uma ameaça que está aqui e foi provada que é possível. Então, claro, a gente tem que falar sobre transporte. Eu não sei qual é o setor que vocês trabalham, eu tento abrir aqui para vários setores, vocês vão ver que tudo é possível. Nada mais é um sonho. Os trens que foram hackeados no mundo inteiro, repetidas vezes, até transporte aéreo nos Estados Unidos. Faz alguns anos que houve um ataque
de dentro da aeronave para fechá-la. Então, imagina, quando você entra a bordo de um avião, você se conecta na rede de Wi-Fi, você paga um dinheiro, você entra do cockpit e o piloto, você entra no sistema dele. Então, isso aconteceu nos Estados Unidos várias vezes, infelizmente, como um hobby, as pessoas para mostrar que podem fazer por causa de ego e coisas assim. E também transporte marítimo, cada vez mais é alvo de ataque. Em 2022, mais de 500 ataques durante o ano inteiro contra transportes marítimos. E eu sei que o Brasil é um país enorme que tem muito transporte marítimo. Então, imaginem, 10 cyberataques contra transporte marítimo toda semana repetidas vezes, 10 semanas, 10 ataques por semana, é quase 2 por dia. É uma grande quantidade. Isso foi feito para roubar informações, para Just imagine to yourself, fechar transportes, tem 10 muita cyber motivação, attacks como against the ataque maritime terrorista, ataque industry every criminoso, week, são as week by motivações week, por 10 trás. attacks per week. E It o ano means that passado, um ataque contra a JBS, que é um dos frigoríficos enormes nos Estados Unidos, por 2 semanas, quase 2 semanas, só foram 10 dias, a JBS, a rede deles foi fechada. Então, as empresas norte-americanas, os frigoríficos, não tinham carne para distribuir para a população. Foi um ataque contra a JBS para retirar dinheiro, roubar dinheiro deles, para extorquí-los, para pagar. Então, aqui foi a rede de frigoríficos, do suprimento de carne. Então, o bom é que, de maneira cínica, né, é que eles também entregaram carne para o McDonald's e algumas pessoas, então, tiveram um alívio, né? Mas falando sério agora, um outro ataque do ano passado contra a linha colonial nos Estados Unidos, fechou aqui o transporte que vendia combustível, né, para mais de uma semana nos Estados Unidos, em vários estados. Então, imagina um ataque cibernético que fechou o transporte de combustível de uma das maiores empresas que produzem e transportam combustível por 10 dias. Isso é horrível. Depois de alguns dias não tinha mais combustível e o país para. Os americanos sofreram. Então, não foi uma fantasia, isso foram eventos reais que ocorreram. Nessa perspectiva de cibersegurança, você vê, eu vou dar exemplos de vida real para vocês, como é que as coisas foram feitas. O nosso dinheiro, nós temos a aplicação, temos cartão de crédito, contas bancárias, no nosso telefone, no nosso tablet. E quando eu falo com as pessoas sobre isso, as pessoas falam, olha, eu tenho aquela criptomoeda, ninguém entra isso, ninguém consegue pegar isso, é seguro. Eu tenho 12 senhas, ninguém entra nisso. Mas sabe, em 2022, mais do que 70 milhões de dólares foram roubados das carteiras de criptomoedas, roubadas pelo telefone celular. Por quê? Tem patentes e métodos que você consegue roubar as criptomoedas. 17 bilhões de dólares foram roubados no ano passado em cripto, que teria que ser o mais seguro, né? E infelizmente eu vou dizer que não é seguro, não. Serviço de saúde, atendimento médico também foi parte disso, na rede deles. Uma semana atrás, um hospital bem grande em Israel teve que fechar por causa de um ataque cibernético. Fechou totalmente. Não tinha nada por uma semana acontecendo lá numa cidade enorme perto de Tel Aviv. O hospital fechou por uma semana sem atendimento naquele hospital. Por quê? Por causa dos... Eles queriam extorquir dinheiro do hospital. É uma fonte de renda para eles, totalmente.
Sistema educacional também está online. Entendemos que os ataques cibernéticos podem fechar empresas, indivíduos, cidades, países. Então, eu vou falar de maneira fácil na maior parte dos casos. É fácil, as pessoas, nas empresas principalmente, não têm a segurança, eles não têm a conscientização. Eu conheci várias pessoas no mundo inteiro, eles me dizem: nada acontece com a gente, ninguém se importa com a gente. Por que que ia acontecer com a gente? Mas eu espero que essa apresentação abra seus olhos. Eu vou dar muitos exemplos de como os ataques cibernéticos ocorrem e como a espionagem industrial tem sido realizada. Os seus segredos estão sendo roubados, seu banco de dados de clientes estão sendo roubados. A sua propriedade intelectual, ID, está sendo usado pelos outros, roubados. Aí a gente vai entender. O meu ponto aqui é o seguinte: você pode ser o próximo. E a propósito, eu não quero assustar ninguém, não. Eu não quero que vocês fiquem com medo, mas eu estou colocando números e realidade aqui do que está acontecendo no mundo inteiro, na cybersecurity. Não importa em que país, em que continente. Isso aqui são dados reais do que vivemos. Que vocês essa pesquisa foi feita mas no ano passado. São 65 países, muitos CEOs, centenas de CEOs responderam. Qual que dá mais medo para eles? Os top riscos para eles, para a continuidade de negócio, foi a pergunta. Então, você vê aqui, na maior parte dos casos, os CEOs no mundo inteiro disseram que segurança cibernética, o impacto que seria muito maior. A gente vai falar de impacto de ataques cibernéticos até o final dessa apresentação. E a probabilidade é alta. Se você observar aqui, o trabalho remoto, eles colocaram aqui com 2 tipos de coisas. Trabalho remoto, as pessoas então estão trabalhando em home office, está aumentando. Os riscos da segurança cibernética, o impacto é alto, a severidade é alta, a probabilidade de ocorrência é alta. Então, a gente fala de segurança cibernética, seus problemas, e estamos aqui num ponto bem alto de risco para o negócio. E vocês sabem que vários negócios, você vai visitando as empresas e você vê que as empresas têm feito seguro por enchentes, por motivo de força maior, problemas elétricos. São vários desastres que são causados por Deus, mas eles não fazem nada para a segurança cibernética. Não há preocupação deles. A maior parte das pessoas não fazem nada para segurar a segurança cibernética, que é muito importante contra um ataque cibernético. Então, falamos do problema da máfia, como a atividade criminosa muda. Eu vou dar alguns exemplos para vocês de como ela está. Vocês vão ver que a organização criminosa está mudando o rosto deles e tem feito uma outra maneira de atacar para ganhar dinheiro sem necessidade, nem pistola, nem AK-47, nem armas para roubar, nem para roubar dinheiro. Você só precisa estar lá de pijama, estar na cama e estar roubando seu dinheiro. É isso que eles precisam. Como eu falei, eu vou mostrar vários exemplos disso. E estamos numa guerra cibernética. Como eu falei, eu convido vocês a fazer parte disso, de uma perspectiva diferente, pegar a pílula azul, uma perspectiva diferente sobre os riscos e impactos de ataque cibernético, segurança cibernética no geral. Quando eu falo sobre cyber, o que é cyber? As pessoas vão falar, o que é cyber? São várias respostas para isso, para o que é cyber. Mas quando eu falo sobre cyber, seria a arte das redes. Tudo está conectado em uma única grande rede, do nosso celular, na nossa casa, no nosso prédio, na nossa rua, bairro, cidade.
Estado e o globo inteiro. E é isso que é cyber, é a arte, é uma arte mesmo de como conectar tudo numa grande rede. Por que conectar? Para propor informação, responder, usar, usufruir, conhecer pessoas novas. A rede faz parte da nossa vida e usamos para quase tudo. Quando eu falo sobre rede, esses são os componentes do domínio cyber. Eu falo de 3 elementos: o hardware que a gente usa, cellphones, computador, impressora, monitor, e o software, que é a aplicação que a gente usa no sistema operacional, e as pessoas, nós, usuários. E somos o elo mais fraco nesse ponto aqui, nesse domínio. E eu vou elaborar mais sobre isso. O que é essa guerra cibernética? Temos o domínio, temos tecnologia e conectividade. O que é essa guerra cibernética? Quando eu falo sobre guerra cibernética, a gente fala num aspecto mais abrangente, definindo, num ponto de vista acadêmico, como essa luta por dados. Então, por um lado, nós atacamos, causamos disrupção, controlamos o adversário. Se eu me defendo, defendo as minhas informações. A gente fala aqui também sobre espionagem industrial. Sabe, antigamente, você entendia o que a concorrência estava fazendo. E aí você enviava pessoas para espionar, coletar informação, até um investigador particular com um baixo nível de informações, mas agora estamos na rede, estamos usando a rede e todos os ativos digitais. A compreensão de como coletar dados da concorrência está mais alta, porque a concorrência provavelmente usa um celular, usa uma rede, medidas digitais. Aí, com open source, de maneira mais extensiva e até brutal, você coleta dados e compreende exatamente o que a concorrência está fazendo. Você tem que tomar cuidado com isso, não só com o aspecto humano. E quando lidamos com nossos oponentes, quem são os adversários nesse domínio cibernético? Então, antigamente, nós tínhamos alguns tipos típicos de inimigos, adversários, como organizações terroristas, nações, isso era clássico. Mas, antigamente, a gente conhecia o ISIS, que tinha 10 mil guerreiros, a organização tinha 10 mil caminhões, então a gente conseguia medir a força da organização terrorista. Atividade criminal também, por exemplo. Se você tem a máfia local, todo país tem, você conhece a organização, quem está no topo, quem são soldados. Isso é algo que você consegue coletar dados com a inteligência. Mas no domínio cibernético, de repente, você não sabe mais como definir o seu oponente e a capacidade dele. Por quê? Se é uma organização criminosa que tem 5 pessoas no domínio cibernético, ou tem 100. O que é relevante é que ferramentas que eles têm para te atacar. E esse tipo de armas e ferramentas mudam todo dia. É muito complicado avaliar as capacidades que eles têm. E quando eu falo aqui nesse mundo novo, você vê criminosos e terroristas são os mesmos. Cada organização terrorista tem os seus criminosos. Por exemplo, Hezbollah, uma organização terrorista do Líbano, que é uma das grandes, um dos maiores cartéis de droga na América do Sul. No México, na Colômbia, eles estão em todos os lugares. Porque se você faz atividade criminosa, você também pode patrociná-las. E você vê que tem cada vez mais esse uso de ataques cibernéticos para roubar informação, roubar dinheiro, extorquir pessoas, extorquir organizações. Então, esse é um ponto de vista. Um outro ponto de vista
são os anarquistas, são criminosos menores, mas usam ataque cibernético para fazer uma declaração, mostrar um ponto que eles têm, uma ideologia que eles querem provar. Pensam como criminosos, mas fazem isso em nome de ideologia. Por exemplo, a foto que vocês veem aqui é uma organização chamada Anonymous, que ataca vários países, as democracias, somente para dar liberdade na ideologia. Por exemplo, atacaram a Rússia porque queriam ajudar a parar com a guerra e que os russos saíssem da Ucrânia. Atacaram Israel porque os achavam que a Palestina tinha direito, eles eram pró-palestinas. Não estou falando de política aqui, não. Eu só estou contando histórias reais que aconteceram na vida real, do que eles fizeram. São criminosos que fazem atividades criminosas, ataques cibernéticos, em nome da ideologia. Outra parte são os amadores. E os amadores realizam ataques cibernéticos como os criminosos, mas com menos capacidade e sem motivação, como ego. Eles veem que é um desafio, então, basicamente, eles não se consideram criminosos, mas fazem atividades criminosas na rede. Por último, mas não menos importante, são os insiders, quem está por dentro. Os insiders, os funcionários, são os ativos mais críticos e adversários mais críticos de uma organização. Os insiders podem ir para qualquer lado, eles podem ir de um lado, num tema que eles foram expostos, no que a gente chama de engenharia social, eu vou falar mais sobre isso. Então, eles foram manipulados pelo ataque de maneira inocente, fazendo coisas que não deveriam fazer, capacitando o ataque a entrar passar pelas barreiras técnicas de segurança, de maneira inocente. Não entende o que está fazendo direito, não entende as consequências, não tem a consciência do risco, e aí ajudam a esse ataque entrar na organização. 95% dos ataques usam um insider, um funcionário, para passar, sobrepor o sistema de segurança da organização, 95%. Então, quer dizer, se você quiser promover cibersegurança, você tem que ter barreira tecnológica. De um lado também, você precisa também ter treino de conscientização dos funcionários. Os funcionários precisam entender os riscos, o que tem que fazer, como reconhecer essa engenharia social. Senão, a organização inteira vai ruir. Outra parte dos insiders é que eles não estão fazendo nada inocente, eles entendem o que dá para fazer, o que não pode fazer, eles entendem do sistema digital, as informações da organização, e usa isso, esse conhecimento e essa experiência, e tomam vantagem nesse sistema para roubar, para furtar da organização. Em Israel houve um caso de um excelente trabalhador de banco, um funcionário do banco, uma moça, trabalhava super bem, ela foi recompensada, recebeu prêmios de excelência pelo seu trabalho no banco, e o pai falou para ela, olha, o seu irmão está num problemão, a máfia está dizendo que vai matá-lo, se ele não pagar o que ele deve. A Esther queria salvar o irmão, e ela sabia exatamente o que dava para fazer, o que não podia fazer no sistema bancário. Então, é fácil e vagarosamente ela roubava todo dia um pouquinho, uma quantidade pequena de dinheiro. E no final do dia, depois de 3 anos, ela roubou dinheiro sem o banco perceber. Ela roubou 250 milhões de dólares. O banco, em 3 anos, o banco faliu. O irmão dela foi salvo, ela foi sentenciada, está na prisão, mas o banco faliu, porque ela sabia como manipular o sistema, ela sabia
como é que funcionava a segurança do banco. Ela conhecia isso muito bem, sabia como manipular e roubou. Então, os insiders são os piores inimigos de uma organização. E quando a gente fala sobre segurança cibernética, considera a ameaça interna. Os insiders são players interessantes, você tem que implementar segurança neles também, na confiança do empregado, detectar uma anomalia naquele funcionário, naquele comportamento, treinamento de conscientização. Então, você precisa de medidas de segurança. Falando sobre cybersecurity, a gente falava sobre, no passado, armas diferentes. A gente falava sobre armas caras e sofisticadas, até mesmo armas inclusivas, mas quando a gente fala de cybersecurity e armas de cibernéticas, a gente fala de um ataque que é rápido e barato, até gratuito. Então, parte das coisas que vocês têm que fazer para verificar o seu sistema é teste de penetração. Teste de penetração, alguém de fora que você deu a permissão para aquela pessoa, ele trabalha como um hacker, ele estressa o seu sistema para ver se tem alguma brecha de entrada. Isso seria um hacker, que é o legal. Ele está agindo de maneira legal para verificar o seu sistema. Não é nada teórico, é tudo factível. Eles treinam assim, fazem testes de penetração. É o que a gente chama de white hackers. Para quem não entende nada disso, você dá ferramentas básicas para essa pessoa para fazer um teste de penetração. É uma semana de treinamento. Em uma semana, você começa com conhecimentos básicos em testes de penetração cibernética. Então, se você aprende rápido, você consegue atacar de maneira cibernética muito rápido e a baixo custo. E isso traz problemas de segurança muito grande para a organização. E você vê aqui o lucro que vem disso, muito lucro vem desses ataques, 1,5 trilhões de dólares em lucro, de sentar na cama de pijama atacando os outros. É um mercado enorme. E é por isso que você também faz parte, e você é uma vítima em potencial desse ataque cibernético. Observando aqui, quantos ataques cibernéticos existem? Se você me perguntar, um ponto de checagem seria um fornecedor de soluções de segurança que monitora ataques cibernéticos diariamente, todo dia. Monitorando mais de 8 milhões de ataques dia. Mais do que 8 milhões de ataques cibernéticos dia são monitorados. Eu não sei o número, né, mensal, mas é muito maior do que isso. Mas aqui, 8 milhões dia é um número enorme. Todo mundo pode fazer parte desse número. Infelizmente, é isso. Então, vamos ver mais detalhadamente, antes de falar de segurança e as lições, vamos falar um pouquinho mais sobre essa guerra cibernética e detalhar mais o que ela é. Então, essa guerra cibernética, se a gente falar e dividi-las em componentes, eu vou dizer o seguinte: são 6 partes, 6 problemas, 6 componentes. O primeiro é a influência, sabe? A gente não está acostumado a dizer isso, mas parte da rede, parte da habilidade da rede seria ter influência em outras pessoas. Você está ouvindo, então, está lendo o Facebook, está lendo o Twitter, o Instagram, e estamos expostos a tudo que vemos e lemos por ali.
Então, parte do processo eleitoral, questões de marketing, você influencia a rede. Se você tiver... A gente não vai falar sobre isso hoje, tá? Porque essa apresentação é muito curtinha. Mas parte dessa guerra cibernética é influenciar os outros. Eu tenho certeza que vocês aqui viram o vídeo do Ronaldo, o jogador de futebol, que foi para uma conferência de jornalistas e na mesa havia 2 garrafas de Coca-Cola. O que ele fez? Ele pegou aquelas garrafas de Coca-Cola, colocou de lado, pegou a água e falou para o público: bebam água. O que aconteceu depois disso? A Coca-Cola caiu muito a participação de mercado da Coca-Cola. Isso, em outro exemplo, mostra que o domínio cibernético, a internet, estamos expostos a influências, campanhas, tudo feito para marketing. Pode ser usado também para processo eleitoral e outras medidas. Então, um exemplo. No processo de eleição nos Estados Unidos, na Alemanha, no México, na Ucrânia, quando Zelensky foi eleito, na França. Quando o processo eleitoral foi realizado? Pela influência das pessoas através da rede, até o seu negócio. É influenciado pelo que as pessoas dizem sobre você na rede, no Google Maps, qualquer outro. Google tem o Google Anúncios, mídia social, usa isso, esse domínio, para promover, se promover. E isso também pode causar danos para a reputação. Pelas críticas que recebemos no Google, as pessoas que estão escrevendo ali. Isso também faz parte de uma dimensão maior, uma perspectiva maior do domínio cibernético. Não dá para dizer que isso não é da sua preocupação. O domínio cibernético usa as informações, usa esses domínios para influenciar outras pessoas, como eu falei, para marketing, para anúncios, para vendas, questões de reputação e também o processo eleitoral. Você vê, só para terminar essa sessão, a parte mais importante dessa guerra cibernética durante a guerra da Ucrânia foi o aspecto de que a rede foi usada para influenciar o outro lado. A Ucrânia fez contra a Rússia fez contra a Ucrânia, e é global. Tentam promover suas ideias dentro do país para ter o apoio do cidadão, fazem isso também para a comunidade internacional, para receber apoio, dinheiro, armas, etc. Então, está por aí, você vê até no Telegram, você vê o ministro da Defesa da Ucrânia e da Rússia, todo mundo tenta colocar seu próprio esforço para promover suas missões contra o outro lado. Então, essa é a primeira parte da guerra cibernética. Outro lado, que eu não vou detalhar, eu só vou mencionar, é que a gente está fazendo isso, esse domínio cyber está sendo usado para essa guerra, elementos de guerra. Não é relevante para hoje, mas eu queria só mencionar que é uma coisa para enfatizar aqui. Um componente crítico que usamos hoje é o GPS ou qualquer outro satélite, sistema de navegação por satélite, a gente chama de GNS. Então, a gente tem GPS no telefone, no carro, no nosso serviço de mensagem, tudo está sendo usado para ter uma navegação mais precisa. Então, a guerra cibernética tem caixinhas assim. Você compra na internet, compra pela Amazon, pelo eBay, qualquer canal. Custa, essa aqui, $45, uma dessa aqui custa. E com essa caixinha, que é o tamanho da palma da sua mão, você pode
ver qualquer sinal de GPS em 50 quilômetros. Então, imagina que você está sentado em casa e, num momento, você bloqueia todo o GPS à sua volta. Nos carros, no telefone, em aviões, tudo. Então, dependemos muito disso hoje. Eu estava falando com meu filho, que é muito jovem. Eu falei para ele, era uma vez, para a gente navegar, a gente tinha um mapa, era um livro no nosso carro, a gente usava um livro, sabe? Ele olhou para mim e falou, nossa, o que você está falando? Como é que você fazia? Não tinha Google Maps? Então, a gente depende muito disso, é uma das ameaças que vem dessa guerra cibernética. E os nossos sistemas que dependem muito de localização. Falando sobre os problemas do crime na guerra cibernética, crime está mudando totalmente sua cara. E eu vou falar hoje, enfatizando nos próximos 15 minutos mais sobre isso. Vocês vão ver como que os criminosos, atividades criminosas estão mudando, já mudaram. Eles podem te identificar e prejudicar severamente. São vários tipos de crimes cibernéticos, muitos. Eu vou enfatizar aqui alguns deles para vocês verem algumas coisas e como facilmente você pode virar uma vítima desses ataques. Você e seu negócio também. Uma coisa crítica é o roubo de identidade. Todo mundo tem identidades. Temos identidades no cartão de crédito, de débito, com data de nascimento, o número do RG, o número do atendimento de saúde, do plano de saúde, dados econômicos, tudo está sendo armazenado no celular, no telefone e no tablet. Então, quando a pessoa rouba a sua identidade, dá para fazer um monte de coisa. Dá para abrir uma conta no banco, pode pedir um empréstimo, usar seu cartão de crédito. Muitos scams e fraudas podem ser feitos com a sua identidade facilmente. Então, a gente vai ver um filminho de 30 segundos e eu continuo. Serena, o que você tem na bolsa? Eu tenho sapatos para formatura. Good morning, guys. Guess what day it is? It's my birthday. É meu aniversário. Where are these charges coming from? De onde veio essa cobrança? Então, vocês viram? Só ao compartilhar sua data de aniversário, itens pessoais no Facebook, no LinkedIn, Twitter, no Telegram, qualquer lugar, a sua identidade pode ser roubada. And this is not a joke, this is not a play. Não é uma piada. 33% do cidadão norte-americano já foi vítima desse tipo de roubo de identidade. Em 2022, você vê os números dos Estados Unidos. Em 2022, mais do que 5 milhões de pessoas nos Estados Unidos reportaram roubo de identidade. Mais do que 5 milhões de pessoas tiveram sua identidade roubada em 2022, só nos Estados Unidos. Não há dados do que aconteceu no Brasil, na América do Sul, na África, no Oriente Médio, na Europa. Eles dizem que é 8% de identidades roubadas, que é muita coisa, 8% de milhões, centenas de milhões de pessoas.
Então, os números são enormes. Mas, para equilibrar um pouco isso, algo como 40% das pessoas é só um roubo de cartão de crédito. Que, olha, é uma dor de cabeça por 2 ou 3 dias, você vai para a seguradora, elas devolvem o dinheiro, tudo bem. Você pega um cartão de débito novo depois de 3 dias, tudo bem. Se é uma dor de cabeça, mas passou, né? 60%, 60% de 5 milhões de pessoas teve roubo de identidade. Então, ID and everything o else. And you will nome, RG e tudo mais, você vai ver nos próximos slides o que isso pode fazer. É um desastre horrível, de verdade. Eu vou voltar a falar sobre isso depois, tá? Um outro tipo de crime é o que a gente chama essa clonagem de website. Então, alguém duplica o seu website e opera, aquela pessoa, né, opera um website duplicado, roubando o dinheiro dos seus clientes, que não entendem que isso aqui é um website diferente, que não é o seu. Em Israel, a gente teve um laboratório musical que fazia muitos shows, chamava Zappa, Z-A-P-P-A. Zappa Club, era um clube musical. Há um ano atrás, alguém clonou o website deles e chamou Zappa com um P só. Em vez de pôr Zappa com 2 P's, o nome era Zappa com um P só. E as pessoas entraram no website por erro. Quando você traduz de hebraico para inglês, cai um P, cai outro, e você nem percebe, não entende que houve essa diferença, né? É um P ou 2, você não sabe. E as pessoas colocaram o dinheiro no website, no Zappa, com um P só. Roubaram muito dinheiro, venderam nada para as pessoas, nenhum ticket. É só por tirar um P, era o site fajuto, né? Esse foi um exemplo do Reino Unido, um website que deveria vender roupas de inverno e só tirou o dinheiro dos clientes sem vender roupa nenhuma. Isso aqui é o website do coronavírus, que deveria vender máscaras e equipamento de proteção, não vendeu nada, só tirou detalhes dos clientes. Parece um website normal, se você olhar. O nome parece bom, o domínio, tudo parece bom. Então, é muito difícil entender que você está pagando para um website que é fraudulento ou é um real. É muito difícil distinguir isso. Então, você tem que tomar cuidado com o que faz. Tem que usar o Google para ver se está tudo bem, porque quando o Google aprova como um site real, você vê que na Google Search tem um vizinho do lado. Ele verificou, é verificado. Então, você vai e não digita você, e nem clica em nenhum link que apareceu. Os links são suspeitos, são maliciosos. Então, você tem que tomar muito cuidado. Outra coisa que é muito interessante no mercado, eu estou dizendo de maneira cínica, tá? É um mercado de roubar de banco de dados das empresas. É um mercado enorme que as pessoas roubam banco de dados só para entrar. Você consegue comprar banco de dados com muito dinheiro, é um mercado enorme. As empresas sofrem hack para roubar banco de dados e vender isso na dark web. Então, você vê aqui data leaks, informações de cartão de crédito, RG, carteira de motorista, e eu vou falar de vez em quando sobre isso. E pela espionagem industrial. Parte disso é se você quiser comprar informações sobre a concorrência, ou eles quiserem comprar de você, existe esse mercado na dark web. E você vai ver no próximo minuto uma grande quantidade de banco de dados que você consegue comprar e também fazer um pedido, encomendar para roubar da concorrência, informação deles. A espionagem industrial está mudando o rosto também. Então, vamos falar sobre a Darknet.
A Dark Web foi inventada pelo CIA, pela CIA. Foi criada por eles durante os anos 90, com a compreensão que tinham que se comunicar com os seus operadores do mundo inteiro. Se você quiser se comunicar com os agentes que estão presentes no mundo inteiro, você precisa de um tipo de medida de comunicação que seria não exposta, totalmente encriptada. Então, eles usaram uma infraestrutura da internet, que não pode ser dissociada da internet, para criar um sistema que a gente conhece hoje como Dark Web, que tem a mesma fundação da internet, mas te permite estar totalmente anônimo. Ninguém sabe quem você é, com quem você fala, o que você faz, o que você compra, o que você vende. Tudo é anônimo. A gente não tem tempo para entrar nessa questão técnica, mas isso faz parte da internet. E para entrar, a gente usa um sistema que o nome é Tor, T-O-R. Você pode instalar. Tem na Google Store, tem na iPhone Store. Você instala no telefone, no tablet, é fácil. Você baixa, em 3, 4 minutos ele baixa e você entra na Dark Web. E quando você entra, você está anônimo, como um criminoso, como um acadêmico, como terrorista, você pode fazer qualquer coisa de maneira anônima. A gente não tem tempo para ver detalhes técnicos de como isso é feito, mas o sistema te permite fazer isso que eu mencionei. E o que dá para fazer por aqui? Você faz buscas usando aqui, similar ao Bing, um buscador, o Google, que a gente conhece, mas você vê na tela, você vê a linha em verde, isso aqui é o nome do website na Darknet. É um pouco diferente do que a gente vê na web regular, mas aqui você consegue fazer busca similarmente ao que você faz na internet normal. Então, as compras e os negócios que você faz na Dark Web, você paga com criptomoeda. Pode ser Bitcoin, USDT, qualquer que for, Ethereum, não importa. Mas você paga com criptomoedas, que é uma outra camada de proteção que ninguém sabe a sua identidade. Tem vários mercados, aí você compra, por exemplo, tudo que você vê nessas fotos vieram de telas, print screens da Dark Web, tudo é genuíno retirado da Dark Web. Então, você vê websites que você compra drogas, tudo. Você tem entrega, isso vai para você, entregue para você. Vai para a sua caixa do correio, na sua P.O. Box. Isso aqui é um outro website. Você compra drogas facilmente, sem se identificar. Você pode usar criptomoeda, vai para a sua caixa postal. Então, esse tipo de atividade criminosa tem uma grande cadeia de suprimento. Não é só o website, é uma cadeia de suprimento inteira que leva até você esse negócio todo, de lado a lado. Um outro mercado que você compra, a gente falou sobre roubo de identidade, você compra diploma universitário, você compra carteira de motorista, passaporte, reais. Esse aqui é um canadense, você consegue comprar. É genuíno, não é falso, não, não é falso. Alguém roubou sua identidade, colocou a foto dele ali, e aí você tem aqui um passaporte canadense, formal e genuíno, por $17 mil. É uma cadeia inteira de fornecimento de produtos. O passaporte alemão, até com chip biométrico. Então, tem alguém no Ministério da Alemanha que faz parte dessa atividade criminosa, dessa cadeia. Então, você vê aqui passaportes,
RG, carteira de motorista. Tem um grande mercado para comprar pessoas, para sexo, para temas pornô. Até o pior também, tem um mercado grande para a compra de crianças. Você entra aqui nesse website, na Dark Web, e escolhe a sua criança, cor de pele, os olhos, o gênero, idade, tudo. E alguém sequestra uma criança com essa identificação e traz essas crianças sem os documentos. É um mercado grande, especialmente nos Estados Unidos. Pessoas são compradas aqui. Isso aqui é um outro website, que são coisas loucas. Eu falei já sobre banco de dados, você vê um aqui, você consegue comprar muitos bancos de dados da concorrência, qualquer coisa que você queira. É um mercado enorme também. Você compra informação sobre banco de dados. Quando você é atacado, o seu segredo é exposto na Dark Web. Falando, então, de espionagem industrial, você encontra informações sobre a concorrência e você também vai estar lá. Aqui, depende se você foi atacado no passado, depende. Um mercado enorme de armas, você não precisa ir para a favela, nem loja pirata para comprar armas. Você vai lá anonimamente e compra tudo. Bala, munição, facas, armas, AK-47, sniper, rifles, compra tudo aqui. É um mercado grande. Tudo é anônimo, é contrabando, tem uma cadeia de suprimento enorme. Falando sobre ataque terrorista, tem mecanismos aqui mostrando como que os terroristas recebem treinamento. Você vê aqui um website da Al-Qaeda, AQ-Chef, que é o treinamento, não precisa ir para o Iraque nem o Afeganistão. Você entra na rede de maneira anônima, faz uma bomba, passo a passo. Eu gosto desse website porque a minha mãe faz comida que explode. A Al-Qaeda, eles se sentem assim também, sabe? Quando eles montam bombas na cozinha. Esse aqui é um exemplo. Eu não vou detalhar porque a gente não tem tempo. São exemplos de como coletar e fazer parte, fazer marketing, comprar e vender coisas na Dark Web, simbolizando atividades criminosas e como ela muda. E os criminosos agora ficam, até os dias de hoje, de maneira anônima, fazendo coisas e ninguém consegue rastreá-los. Outra parte disso é a coleta de informações, a explosão de informação. Eu vou falar sobre isso agora. São várias medidas para coletar informação sobre si mesmo. Na outra palestra, a gente pode falar como coletamos informações de aplicativos com a sua permissão, sem violar nada, tudo legal. Cada aplicativo que você instala coleta, de acordo com a sua aprovação, sua informação toda. O que você faz, com quem você fala, onde você está, o que você usa, muita informação. E a gente nem tem tempo para tudo isso hoje, mas é um mercado enorme para comprar informações de você. Então, se você usa um aplicativo gratuito, você é o produto. São vários aplicativos, até o Truecaller, não sei se vocês conhecem, um aplicativo que você instala no telefone, se alguém liga e você não reconhece, aparece o nome, identidade, você não precisa ser incomodado por uma pessoa estranha. E para fazer isso, tira tudo do seu telefone. Ele bebe essa informação do seu telefone. Você expõe tudo no telefone para ter informação de quem está te ligando. Então, tudo é legal. Por último, é o que a gente chama de
O Angry Birds é um jogo, né? As pessoas da minha idade conhecem esse jogo, muito popular. Virou filme, virou série para crianças. Está em capa de cadernos e de mochila. Foi desenvolvido pela NSA, publicado pela Snowden Cases, mostrando que a Agência de Segurança Nacional desenvolveu esse aplicativo só para coletar informação sobre as pessoas no mundo inteiro. E ficou muito rico por causa desse aplicativo. Então, os aplicativos que você usa, tudo que você usa, está sendo usado para coletar a sua informação. Você está exposto. Isso faz parte da nossa vida. A gente gosta da tecnologia, a gente gosta da conectividade e a capacidade infinita e o potencial do que dá para fazer com a rede, mas, por outro lado, estamos expostos. Isso aqui é o preto e o branco de viver nesse mundo da conectividade. E o uso da mídia social, a gente viu naquele vídeo, os aplicativos todos coletam informações sobre nós. E por causa do tempo, vou apertar o passo aqui e vou falar sobre o ataque. Falando sobre ataque cibernético de maneira holística, somos atacados para alguém ter informação para fechar o nosso sistema, para bloquear o nosso sistema. Tem várias razões para ataque, mas eu vou enfatizar aqui, é um ataque cibernético, não é uma questão de 30 segundos. Não é que a gente vê na Missão Impossível, que ele fica no elevador e imediatamente ataca. Não, não é assim. Um ataque cibernético, o processo leva um ano, meio ano, é um processo longo, baseado na inteligência da vítima, entender a melhor maneira de atacar e também a maneira tecnológica. Como implementar essa operação é um processo longo, baseado em inteligência. É um processo bem longo. Eu não tenho muito tempo, então, bem rapidamente, quais são os vetores de ataque? São milhares de maneiras de atacar. Para colocar aqui em finalidades, antes de falar sobre questões tecnológicas, espionagem industrial, para roubar informação, ID, banco de dados dos seus clientes. São operações que são realizadas na rede, e você já viu alguns exemplos nessa última hora. A maneira clássica de ataque é a força bruta, o ataque tecnológico. Eu quero atacar minha vítima, eu vou, então, adivinhar a senha, nome de usuário, vou entrar no website dele, de uma maneira bem direta. O problema do ataque dessa maneira é que as barreiras tecnológicas são difíceis de superar. Então, se eu colocar um firewall, se eu usar um centro de operação segura, monitorando a organização 24/7, para realizar um ataque, aí a coisa fica mais difícil. Então, um ataque em médio faz tudo para não atacar e não chegar na barreira tecnológica. Ele evita essa barreira. Então, por isso que você tem que colocar a barreira tecnológica. É muito importante. Medidas de segurança tecnológica. E o que eles fazem? Operação humana, que a gente falou sobre isso, manipulando um funcionário com engenharia social, manipulando a motivação da vítima. Então, você faz alguma coisa que ele vai fazer, mas ele não quer fazer. Pode ser uma chamada telefônica de alguma outra pessoa, pode ser um e-mail malicioso, um link malicioso, há várias maneiras de fazer isso. Então, você usa o funcionário para fazer um erro e clicar no link, aí você supera as medidas de segurança que a organização tem.
ou no seu ativo privado. É a segunda maneira. Uma outra maneira de fazer é um ataque físico. Então, você tem um dispositivo, por exemplo, um USB, um pendrive, e a moça da limpeza, depois de sair, ela coloca no seu computador. Aí você supera a barreira com um toque físico na rede. Então, quando a gente faz segurança cibernética, é importante ter um segurança conosco também para preencher a lacuna que permitiria esse ataque num domínio físico. A moça da limpeza não vai conseguir fazer nada com o nosso computador depois que a gente for para casa, ou qualquer outro exemplo assim. Eu vou dar um exemplo também de segurança. A próxima coisa é um ataque de distorção por resgate. Então, o ataque leva informações encriptadas, aí a gente não consegue ler nada, até pagar o resgate. Na maior parte dos casos, as organizações pagam para liberar as informações, e em muitos casos não funciona. A extorsão, a estatística mostra, se você passar por um ataque por resgate, você paga mais do que 60%, a probabilidade é que o ataque vai sofrer um ataque de novo. Ele entendeu que você vai pagar, ele vai atacar sempre. A melhor maneira de superar um ataque por resgate é ter um backup. Não aquele de TI, de conectar servidores, mas desconectar o backup. Quando você estiver sob ataque, você volta 3 ou 4 horas depois do ataque. É importante superar um ataque por resgate sem pagar dinheiro. Você se prepara antes, porque essa é uma possibilidade. Você vai estar sob ataque. Um outro ataque aqui é o homem do meio, intermediário, né? Eu estou com pressa aqui. Esse intermediário é um ataque quando você vai para o aeroporto, quando você vai para o restaurante, para a cafeteria, e você se conecta ao Wi-Fi, tem alguém conectado no Wi-Fi antes de você. E as comunicações que você vê vai passar por essa pessoa. Então, ele simula o Wi-Fi do aeroporto, você acha que você está com o Wi-Fi do aeroporto e você está conectado a uma pessoa. Então, é fácil implementar isso, essa capacitação, e você cai nessa facilmente. A única maneira de fazer isso, de evitar esse ataque, é simples. Não se conecte ao Wi-Fi aberto. Você compra os dados, se você vai para o exterior, use o seu telefone, aumenta o seu pacote de dados, não se conecte a nada, nem Wi-Fi. É simples essa aqui, você evita esse ataque só aí, só pagando dinheiro. Outra maneira de atacar é a cadeia de... You directly, I will attack your supplier. So, for example, if I know that you have a lawyer, I will attack your lawyer because you have a trust relationship with the lawyer. So if I know your supply chain and I will attack your lawyer, once you understand that you think that you are speaking with the lawyer, but you will speak with me. So in this way, I can attack you via your suppliers. Once again, I'm using the trust that you have between you and the suppliers. I'm attacking the suppliers in order to attack you. Just for example, for that, 2 years ago, an Iranian port was shut down. How it was shut down? Somebody understood, some intelligence agency over the globe understood that the Iranian port is using a terminal operation system, a system that runs all the port, that is putting the software for this port. What they did, the attacker just attacked the terminal operation system, and from there it went to the port and the port was shut down. So this is an example for a supply chain attack. Last but not least is denial of service. Denial of service is an attack that somebody wants to annoy you and is shutting down your server or your website just in order to... Onde o
Ele quebra a sua reputação, enviando informação por um tempão. O seu servidor cai porque é muita informação e entra para danificar a sua reputação. Esse aqui é um exemplo curto, antes de eu concluir a questão da segurança. Esse aqui é um exemplo de um e-mail malicioso que eu recebi. Uma moça que nem existe disse que eu sou um homem bonito, eu acreditei que eu sou bonito, me mandou um e-mail dizendo que ela me viu, queria se conectar, dizendo, olha, minha foto é essa, mas a foto nesse e-mail tinha vírus. Então, se eu clicasse na foto aqui para ver a beleza dela, eu receberia um ataque. Esse aqui foi um exemplo, e um exemplo bem clássico de engenharia social, operação humana, para manipular a vítima a fazer coisas erradas, superando assim o obstáculo, as barreiras da segurança. Ataque de cadeia de suprimento, isso aqui é um keylogger. Quando você vai para casa, aquela faxineira retira do plug do teclado e coloca esse elemento, que é bem pequenininho, é o tamanho de um dedo, menor que um dedo. E aí você tem todas as informações que você extraiu e digitou no seu teclado. Esse aqui é um exemplo de um ataque físico de cadeia de suprimento também. Eu tenho uns 10 minutinhos ainda, eu queria concluir e falar como abordar esse tipo de ameaça que eu mencionei nessa última hora. Então, são vários tipos de medidas de segurança. A gente tem que entender, se você observar na estatística mundial, quase 80% das organizações não têm a compreensão dessa ataque, dessa ameaça. Ele fala, se não acontece com a gente não se importa, a gente nem precisa se preparar, não é relevante para nós. E você vê que 70% das organizações que passaram por ataque, elas saíram do ar, fecharam, custou muito dinheiro, criou dano, e nem sabiam como fazer e aplacar isso. E eu falei muitas vezes sobre a segurança cibernética, não é uma questão de tecnologia. A cybersecurity é uma questão de negócio, continuidade do negócio, resiliência, tem a ver com dinheiro. Por quê? Quando você está sob ataque, você perde dinheiro, tem dano na sua reputação, porque os clientes vão entender que eles estão expostos por sua causa, o banco de dados do cliente foi cobrado, você não fornece serviço, o cliente vai embora. Eles entendem que você é um problema, causando dano econômico para eles. Então, você vê um exemplo em Israel. Uma empresa de seguro grande foi atacada. O ataque extorquiu, pediu dinheiro, resgate para eles. Eles não pagaram. E o que o ataque fez? Começou a liberar informação sobre clientes. Depois de 2 semanas, os clientes mudaram, saíram da seguradora. Ficou sem nenhum cliente, a empresa fechou. Era uma empresa de 30 anos, uma seguradora muito sólida, com muito dinheiro. Centenas de milhares de clientes, os clientes todos saíram. Ficaram sem dinheiro e faliu. Por causa de ataque cibernético. Ataque cibernético causa dano econômico, de reputação, causa também exposição legal. Por causa da lei de proteção de dados. Então, se você é atacado e o banco de dados dos seus clientes foi exposto, você vai sofrer danos e também sanções legais do governo e das outras autoridades também. Ataques cibernéticos causam não só falência, nem bloqueio do seu negócio, mas também te causa
danos econômicos, danos públicos, danos de reputação e exposição legal. E é por isso que eu estou falando que a cibersegurança não é sobre tecnologia, é sobre negócio sempre. E quando a gente fala sobre crise e ciclo de vida, a crise pode chegar muito rápido, mas processo de recuperação, às vezes, é anos, meses, semanas, por causa do ponto de vista do negócio. Então, quando você está sob ataque e o mercado de ações caiu, te leva um mês, muito meses para voltar para o negócio por causa disso. Então, você tem que considerar quando você fala sobre segurança cibernética. Então, é tempo de acordar e entender que precisamos construir uma estrutura, uma estratégia de segurança sólida e implementá-las, colocar o dinheiro onde está a importância. Então, tem estratégias que você consegue implementar. Você não pode dizer, não vai acontecer com a gente está bem? Você pode dizer isso. Eu não faço nada, o governo vai pagar por tudo, se algo acontecer, você sabe que não é a realidade isso, né? Você pode dizer que se acontecer, eu coloco isso na seguradora, mas a empresa seguradora não vai pagar se você não tem seguro ou se você não fez as coisas corretas para se assegurar. Você tem que provar para a empresa seguradora que você fez tudo para se assegurar. Porque se você não fez, você não recebe. Pode ter muita tecnologia, camadas e camadas de tecnologia. A gente falou sobre elas hoje. Um ataque médio vai fazer tudo possível para superar a barreira tecnológica. Então, você precisa ter essa barreira tecnológica com mais camadas de segurança, não só a tecnologia. Então, a estratégia principal, a ideia principal de trazer a segurança cibernética é trabalhar com camadas e pilares. A primeira é tecnologia, aquele firewall, centro de operações para monitorar a organização 24/7, e uma outra camada de segurança, isso é importante. Mas você precisa ter 2 pilares, 2 camadas a mais. A primeira é a prontidão, como estar preparado. Então, eu estou me preparando para ser atacado. Por exemplo, eu escrevo procedimentos, regulações, o que fazer sob ataque. Prover treinamento anual a cada meio ano para os gestores, para que eles saibam o que fazer quando houver um ataque. Se o sistema bancário precisa ter, pela lei, cada metade de ano, um wargame simulando um ataque cibernético. E todos os gerentes do nível C têm que fazer tudo para planejar e ver que eles sabem o que fazer quando estiverem sob um ataque. Uma outra camada de prontidão seria a confiança no funcionário. Aquele funcionário não é uma ameaça para a organização. Você tem que lidar também com treinamento de funcionários, o treinamento que a gente está fazendo hoje. O funcionário médio, a nível júnior, até o sênior, tem que entender o perigo para saber como reconhecer com um ataque através de engenharia quando alguém está tentando passar pelo sistema. E a prontidão pode ser a segurança física. A gente viu que a faxineira pode também ter acesso ao seu sistema. Então, a prontidão é mais do que isso. Você tem que enfatizar e focar na organização, na prontidão para um ataque cibernético. E assim, com essa preparação, que é contínua, nunca para, a organização vai reduzir a probabilidade de sofrer algum ataque, por um lado. E, por outro lado, você sabe o que fazer se houver um ataque. Então, a prontidão é sobre organização, o ponto de vista humano, funcionários, a cadeia de suprimento, para reduzir a probabilidade de sofrer um ataque. Sem problemas tecnológicos, só as coisas soft da empresa.
aí você vai estar preparado. Por exemplo, eu falei aqui, por exemplo, controlar a cadeia de suprimento. Se você tem muitos fornecedores, você tem que garantir que eles também estejam seguros. Porque você não consegue sofrer um ataque que vai vir de um fornecedor. Então, você tem que verificar e ver que aquele fornecedor está muito protegido também. Então, por exemplo, o governo israelense, as autoridades, se você quer ser um fornecedor para o governo, para a agência governamental, para o ministério, para uma empresa do governo, você precisa ter medidas de segurança cibernética, senão você não trabalha para o governo. E as empresas querem trabalhar com o governo porque vem muito dinheiro, você tem certeza que esse dinheiro será pago, as pessoas querem trabalhar com o governo. Eles querem trabalhar com o governo, então fazem tudo para ter segurança aumentada. Então, esse ambiente dos seus negócios aumenta a segurança e assim cria um estado de prontidão. Por último, mas não menos importante, a resiliência, que é o resultado da preparação. Então, se há um ataque, agora essa camada de prontidão te capacitou a fazer tudo o que você pode para voltar ao seu negócio o mais rápido possível, com menos dano possível. Então, você fez de tudo, você fez tudo o que você podia, mas nada é 100% seguro, nunca é assim. O Van Klaus falou, um filósofo militar, disse que a parede de proteção vai sempre cair. Você pode fazer 1.000.000%, mas sempre tem a oportunidade da segurança cair e falhar. Então, pela resiliência, te permite voltar à vida, ao negócio, o mais rápido que você consegue, com menos dano. Então, por exemplo, você precisa ter uma equipe que sabe reagir a um ataque cibernético, uma equipe de pessoas técnicas para saber o que fazer, como conter o ataque. Então, por exemplo, aquele centro de operação, SOC, tem um analista que monitora a organização inteira e sabe também como bloquear e conter o ataque, para que isso não se espalhe e cause mais danos. Duas partes importantes da resiliência, a pessoa de IR, relações públicas, tem que dizer a coisa correta para o público, para os acionistas, para a mídia, para que a reputação não seja danificada e não seja impactada a reputação, né? Então, é uma parte crítica, parte da resiliência e da cibersegurança. E talvez a pessoa mais importante sobre um ataque não é ninguém da técnica, não, nem é relações públicas, é o jurídico, um advogado. Por quê? Esse advogado vai salvar a sua reputação, vai reduzir o dano econômico quando ele sabe, ele ou ela, claro, sabe como relatar para a diretoria, se vai se relatar aos acionistas, que você vai dizer para os clientes. Então, é muito importante, porque o jurídico, então, sob ataque, reduz de maneira significativa danos da reputação, reduz de maneira significativa a exposição legal e também o dano econômico. Então, quando você constrói cibersegurança, são camadas de defesa baseada nessas 3 camadas. Essa é a nossa filosofia. É a filosofia que veio das autoridades de segurança cibernética de Israel. Eu sou consultor deles há 3 anos. Construímos essa abordagem para assegurar que os ataques, se ocorrerem, conseguimos aplacar usando barreira tecnológica e também a organização vai estar totalmente segura de todos os lados. A organização, os funcionários, o jurídico e tudo mais, que vai construir o ponto de vista holístico da segurança. Então, a cybersecurity tem a ver com a continuidade dos negócios, a resiliência e ter a habilidade de sobreviver
passar sobre esses ataques, se eles ocorrerem ou quando eles ocorrerem. E depois dessa hora, se você não estiver nessa posição, você sobreviveu ao meu ataque, eu agradeço muitíssimo pelo seu tempo, eu gostei bastante por vocês estarem aqui, e eu vou passar a palavra para vocês, para quem tiver comentários, perguntas, eu estou aqui para vocês, muitíssimo obrigado. Muito bom, doutor Eyal, magnífica palestra. Eu, na verdade, já estou querendo uma segunda palestra. Quem sabe aí vamos falar com a diretoria da 3Com no mês que vem. Acho o tema sobre a coleta de informações de aplicativo que você mencionou durante, acho que é o que particularmente atinge, né, o mundo inteiro, porque não tem idade, né, crianças, jovens, adultos, pessoas da terceira idade, enfim. Queria aproveitar também e pedir para a técnica colocar, se possível, o Wagner aqui com a gente. Nós vamos fazer algumas perguntas ao doutor Eyal, que o pessoal mandou. Antes disso, queria também pedir para colocar o nosso QR Code na tela, para quem quiser pode ler aqui o QR Code, e para quem está no celular tem na descrição do vídeo aqui no YouTube, para vocês acessarem a nossa plataforma, baixarem materiais. Tivemos até uma pergunta falando como se proteger, qual sistema é melhor, pode entrar em contato com a gente, né? Eu costumo dizer, e aí Wagner, doutor Eyal, me corrijam se eu falar alguma besteira, eu sou um leigo, né, no assunto, mas eu costumo enxergar essa parte de defesa, de cibersegurança, quando a gente vai no médico e a gente vai fazer um diagnóstico. Então, ele pede um check-up de tudo, né? Tem sistemas que checam toda a sua infraestrutura de defesa. Então, quando você sabe que você tem um problema, eu estou com ácido úrico alto, então tem um remédio específico para isso. Eu estou com um problema na barriga, tem um remédio para aquilo, para o coração. Então, para cada tipo de ataque, ou seja endpoint, seja na web, você tem um sistema diferente. Por isso é muito difícil de falar, né, qual é um sistema que defende tudo, né? Então, pessoal, por favor, compartilhem essa live se você gostou, dá um like, se inscreva no nosso canal, você vai receber nossos informes. A gente tem o Talk Innovation todo mês, que fala sobre as novas tecnologias. Wagner, antes de passar as perguntas para o doutor Eyal, quer fazer algum comentário? Fica à disposição. Sim, Ilan, realmente excelente palestra, muito voltada para negócios, para o dia a dia das empresas, com temas bastante abrangentes, né? Diversos setores, diversos exemplos, diversas formas de ataques. Então, podemos entender que foi muito esclarecedora. É uma palestra que a gente vê aqui nos comentários o pessoal elogiando, né? Olha, boa palestra, excelente palestra. Então, assim, foi muito agregadora mesmo, e o mais importante voltada para o negócio dos clientes, mostrando um pouco sobre os pilares, né? Sobre os pilares da cibersegurança, sobre pessoas, sobre processos, sobre tecnologias que trazem a insegurança. E também muito voltada para a proteção da empresa, no sentido de pessoas, a parte de legislação, negócios, continuidade de negócios, cadeia de fornecedores. Então, foi realmente bastante esclarecedora, bastante abrangente e agregou demais aí, entendo eu, para todos. E estamos à disposição aqui para responder as perguntas. Legal. Doutor Eyal, eu preciso falar que enquanto o senhor estava falando, eu apaguei o Angry Birds aqui do meu telefone. Vamos lá, brincadeira. Primeira pergunta. Temos aqui José Carlos Milanes. Quando ouvimos falar de segurança da internet, logo imaginamos que é necessário um grande conhecimento na informática. Isso é real ou mito?
It's real. É Once real. once you have information, Quando você tem informação, e a informação é a sua propriedade, e com essa informação você muda o mundo. Você faz seu negócio, você faz coisas pessoais. Estamos numa era onde a informação é tudo. É tudo. E como eu falei, o Ilan também falou, você vai para um sistema, você vai para um banco, tudo tem informação. É um lado. O outro lado é que os criminosos entendem isso também. Então, se eles quiserem ganhar dinheiro, não precisa mais ir pegar uma arma e ir para o banco. Eles penetram no banco, no seu telefone, roubam seu dinheiro e fazem de pijamas na cama. Nem precisa, sabe, se expor, pegar uma arma. Eles não têm que se expor pessoalmente. Eles ficam anônimo na cama, roubam do seu dinheiro. Roubou o dinheiro, quantidades enormes de dinheiro. A gente falou ano passado, são 17 trilhões de dólares roubados. Então, a maneira de fazer dinheiro é roubando informação. E é por isso que a gente precisa assegurar as informações. É o nosso negócio, é a nossa vida. No fim, é isso. Jorge Augustowski. É verdade que no Exército de Israel, cyber formalmente é uma quarta força? The Israeli perspective. A perspectiva de Israel, sem passar nenhuma informação secreta, tudo foi publicado. A perspectiva israelense, como a americana também, como a russa, até a ucraniana, até a iraniana, esforços cibernéticos fazem parte de esforços militares por várias razões. A gente viu isso na guerra da Ucrânia. Os russos atacaram o sistema elétrico, o sistema de água, o de transporte, o de banco também, como parte do processo militar. Então, para desmantelar a fonte deles. Então, na perspectiva israelense, a cyber é uma força que assegura informações e, de outro lado, cria realizações militares como parte da guerra. Bom, essa pergunta agora vem de encontro com o que o senhor comentou. Pergunta do RC Bona 10. É verdade que Prigozhin, do grupo militar Wagner, esteve envolvido em ataques cibernéticos? The cyber perspective in Russia. A perspectiva cibernética da Rússia, eles chamam a guerra híbrida. É uma doutrina russa que diz que, por um lado, atacamos de maneira convencional, militarmente, operando também com soft power. Então, fazemos ações. Não estou falando de mim, não, uma perspectiva russa, que atacamos com coisas que alcançam metas militares, guerra psicológica, diplomática, até a igreja russa, que faz parte dessa rede de influência dos russos. Parte desse soft power, dessa doutrina, é atacar no domínio cibernético. Os russos fazem o quê? Eles usam não só o GRU, a inteligência militar, para atacar, eles usam forças civis para atacar ciberneticamente. Então, o Wagner tem a sua ala cibernética atacando o governo. Você tem grupos de ataque que eles chamam APT-28, APT-29, 30, que são civis que trabalham para a inteligência russa, fazendo ataques cibernéticos. Então, o russo vai dizer, não somos nós, não, são civis, não faz parte do militarismo. Então, na perspectiva russa, essa guerra híbrida usa a força civil para realizar ações diplomáticas como parte de sua doutrina.
Uma outra pergunta, Diego Sorrentino. Gostaria de saber qual a melhor forma de proteger a organização. Claro, tem que ser um resumo. Qual o software mais indicado? Para saber o software mais indicado, leia o nosso QR Code, baixe o nosso material e você vai saber o software indicado e agenda com o especialista, a gente vai ter o prazer de fazer uma reunião e explicar. Mas, doutor Eyal, qual a melhor forma de proteger a organização? I emphasize that in Eu the slide. enfatizo o que eu mostrei no slide, os 3 pilares da defesa. Se você quiser mesmo proteger a organização, a tecnologia não é o suficiente. A Tricon tem aplicativos maravilhosos para implementar, mas você precisa ter um ponto de vista holístico. Camada de tecnologia, como a gente mostrou, camada de prontidão, que são procedimentos, treinamento, de conscientização para os funcionários, e controle, testes da cadeia de fornecimento, e cada vez mais coisas desse tipo, só para trazer uma camada de segurança para o que a gente chama soft power, funcionários, organização, e por último, você precisa de resiliência. Essa camada, como eu falei, o jurídico que faz parte da segurança, implementando o regulamento e tudo mais, é uma questão de relações públicas. Quando você ataque, resposta intermediária é uma equipe que reage se você sofrer um ataque. E, além disso, você tem um SOC, aquele sistema que monitora a sua organização 24/7, para ver o que você está fazendo, ver se tem alguma lacuna, uma brecha, de dentro e de fora. Eu falei, de maneira geral, é uma estratégia que você precisa implementar para você estar pronto e protegido na cybersecurity. Uma outra pergunta aqui do Joaquim Fernandes. Interessante. Por que é permissível o uso de uma navegação na internet anônima? A quem interessa esse tipo de acesso? Aos grandes provedores de busca? I'm sorry, I didn't catch the question. Por que é permissível o uso de uma navegação anônima? A quem interessa a navegação anônima para permitir isso? Por que não se bloqueia a navegação anônima na internet? First, as we spoke, Primeiro, a gente falou da Darknet. O sistema operacional que a gente chama Darknet foi estabelecido pela agência de inteligência para ter uma comunicação segura, mas ficou pública e as pessoas dizem que as informações na Darknet é 10 vezes mais do que na internet. Então, tem muita informação lá, acadêmica, não só para crime, atividades criminosas. Então, são muitas pessoas que têm medo por sua segurança. Não é só para a agência de inteligência e ações criminosas, também para pessoas reais que não querem estar expostas. Porque quando você usa um aplicativo, um WhatsApp, o Google, você está exposto. Todo mundo sabe o que você está fazendo. E quando você abre um aplicativo e aparece um anúncio sobre uma coisa que você acabou de falar, que você acabou de buscar, não foi por acaso. Isso aconteceu porque cada telefone está monitorado de maneira legal, é legal, não é ilegal, não. E você está sendo usado para promover coisas. É uma máquina que cria dinheiro de maneira legal. Então, há várias pessoas que não querem estar expostas, não querem que as pessoas usem suas informações, então usam a Darknet para objetivos regulares, para não estar exposto. Agora uma pergunta do Rodrigo Muniz, aí eu vou pedir para o Wagner responder aqui pelo lado brasileiro e pedir para o doutor Eyal dar orientação pelo lado, não vou falar israelense, mas o lado mundial, né? Uma vez que ele é especialista no mundo inteiro. Pergunta do Rodrigo Muniz, qual a faculdade ou curso vocês indicam para começar a atuar nessa área?
de cibersegurança? Bom, bom dia novamente. Normalmente, o profissional de segurança da informação, ele tem a formação inicial em tecnologia, né? Tecnologia da informação. Depois, no decorrer da sua carreira, ele começa a se especializar na área de cibersegurança. E atualmente nós temos pós-graduação e outros cursos para especialização na área de cibersegurança. Então, normalmente, esse é o caminho que a gente tem visto junto aos profissionais, aos nossos parceiros de negócios e às pessoas que trabalham conosco. Doutor Eyal? Okay. Maya, as a one that come from the practical. Então, como a pessoa que vem do mundo prático para mais de 30 anos e também sou acadêmico, eu acho que eu não sei como é que é no Brasil. Eu vou falar o que acontece na Europa e em Israel. É difícil eu falar o que acontece no Brasil, mas na perspectiva europeia, na maior parte dos casos, como Wagner falou, tem universidades, que as pessoas que vêm da perspectiva de TI, que fazem também uma especialização em cibersegurança, é um caminho. Um outro canal seria nas academias, faculdades que fornecem estudos de férias. Não é uma acadêmica, mas é um curso profissionalizante, onde a pessoa sai do zero e vira um expert em cybersecurity, e a gente chama CISPP. E outras expertises, algumas são muito práticas, hands-on, como operação de SOC, PT, o que a gente chama, né, white hacker. E tem coisas como buscam ponto de vista organizacional. O profissional é um CISO, é um Chief Information Security Officer. São vários canais que você se torna um expert em cybersecurity. Também você pode ser um expert para gestão de cybersecurity, que é uma outro curso profissionalizante. São vários cursos profissionalizantes quando você fala cybersecurity. Na minha cabeça, eu falei esses. São 7, 8 totalmente diferentes esses cursos, né? São expertises diferentes. Depende muito do que você busca, é mais para o lado da tecnologia ou mais soft na cybersecurity, são várias maneiras que você alcança. Eu não sei como é que é o cenário brasileiro, eu posso falar do lado europeu, o meu ponto de vista é esse. Legal. Infelizmente, nós estamos sem tempo, eu vou fazer só mais uma pergunta, a gente tem várias aqui, depois a gente passa para o doutor Eyal, a gente tenta entrar em contato com a resposta. Pergunta da Thay. Além das tecnologias de cibersegurança, qual é o papel da conscientização e formação dos usuários finais na prevenção de ataques como phishing, engenharia social, e como Israel aborda a educação em segurança cibernética nos setores da sociedade? The Israeli market is totally O different. mercado israelense é totalmente diferente por empresa, por tipo de empresa, então não tem uma resposta para tudo. Então eu vou dizer que seria o ideal. O ideal seria, primeiro, fazer treinamento. Quando o funcionário vai para trabalhar, começa a trabalhar no lugar, você faz um treino de conscientização na própria instalação, quando ele começa. Quando ele vai embora, ele ou ela, tá? Eu estou falando aqui para homens, mas é homens e mulheres também, claro. Quando ele sai do trabalho, vê se ele não está roubando nada da empresa. A gente falou sobre isso, né? Espionagem industrial. É importante ver que o funcionário não roubou nada. São vários casos que isso acontece. A gente coloca na mesa e fala sobre isso. E, além disso, o que é melhor fazer é fazer um treinamento de conscientização, pelo menos 2 vezes ao ano, a cada 6 meses. Se é uma empresa que tem muita informação, como os bancos, por exemplo, eu faria a cada 2 meses, a cada 3 meses, 3 ou 4 vezes por ano, pelo menos. E, além disso, o que é importante para
informação de segurança, sempre promover conscientização. Por exemplo, se eu trabalhar num banco e tem um caso onde no Brasil um banco foi atacado, eu publico isso e falo, olha, essa história é real, esse banco foi atacado no Brasil, toma cuidado, aconteceu assim com eles, então, tomem cuidado, conta histórias, as pessoas vão ver e movimentar. E Information Security Officer, uma vez por semana, uma hora por semana. Não é muita coisa, não, mas uma vez por semana, promover algum caso assim no trabalho, no e-mail para todo mundo, isso cria conscientização, as pessoas leem, sabem, isso ajuda a diminuir de maneira significativa o número de ataques potencial. Agora, no quesito de educação, o doutor não acha que já passou da hora de as escolas começarem a tratar o tema com alunos? Principalmente, por exemplo, que a gente viu Angry Birds e outros aplicativos, TikTok, etc., para uma orientação, o vídeo que o senhor mostrou de como eles coletaram informação nas redes, do número da casa, o endereço, o cartão. Eu não vejo isso muito, pelo menos aqui, não sei como é em Israel, mas das escolas investindo na educação das crianças, dos jovens, contra esses ataques. You're totally right. Você está totalmente correto. Quando você vai para a escola, você vê palestras de conscientização sobre violência, gravidez, drogas, álcool. E em alguns casos na Europa ninguém se importa. Ataque cibernético, todo mundo usa, 8, 9 anos de idade, as pessoas, as crianças, as nossas crianças estão expostas a isso. Então, é crítico, é crucial. Em Israel, tem muitos programas assim, educando crianças de 10 anos de idade para estarem conscientes. Não é suficiente, mas já é um ponto de início. Então, isso traz um ponto muito crítico que você trouxe, absolutamente. Legal. Wagner, vou passar a palavra para suas considerações finais, depois vamos passar para o doutor Eyal também, falar as considerações finais. A gente já passamos um pouquinho da hora e a gente precisa encerrar essa live, infelizmente. É verdade, foi muito boa, foi uma manhã muito enriquecedora a nível de expansão de conhecimento e a nível de cibersegurança. O que eu vejo é segurança realmente, hoje é uma estratégia de negócios, as empresas precisam olhar para a segurança como investimento, porque muitas vezes um dia sem um faturamento pode prejudicar muito a empresa. Só para vocês terem uma ideia, uma empresa que sofre um ataque, ela perde, naquele momento do ataque, 7,5% do seu valor de mercado em ações. Um ataque cibernético, ele custa, em média, de forma global, 4,5 milhões de dólares. Então, muitas vezes, o ROI está aí, né? O ROI está aí. Você investe 100 milhões, 1 milhão, e você consegue rentabilizar isso bloqueando um ataque cibernético. E é isso, só para título de informação, e realmente muito obrigado, doutor, foi um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Obrigado a todos que prestigiaram, a todos que participaram. E estamos à disposição aqui na 3Com, nós temos uma estratégia de cibersegurança muito voltada para negócios, focada em 3 pilares: pessoas, processos e tecnologia, que é o que a gente acredita que vai dar sustentação para o negócio, para os fornecedores, para a marca, para a parte de legislação e também com relação às pessoas, porque toda a ferramenta, todo o processo, toda a tecnologia que nós colocamos agrega muito para as pessoas. Estamos à disposição, muito obrigado a todos, e foi um prazer conhecê-lo, Dr. Eyal. Obrigado, Wagner. Thank you very much. Dr. Eyal, please. Yeah, okay, so I Tá spoke. certo? Eu falei bastante, foi uma grande honra e um prazer
E eu espero que vocês tenham aproveitado esse tempo longo e que vocês tenham tirado algo daqui, do ponto de vista pessimista, que informação e cybersecurity não é uma questão de coisas legais para ter, é algo que você precisa ter. Porque não é uma questão de que se você for atacado, a questão é quando você será atacado. Eu acho que o Wagner falou uma coisa bem importante aqui. Cybersecurity, as pessoas falam sobre retorno de investimento do ROI, como a gente fala, o ROI, e os gestores, CEOs, dizem, olha, isso não vai trazer dinheiro, o cybersecurity. Então, por um lado, eles investem bastante em sistemas de informação, em website, em aplicativos, para trazer serviços, publicações e informações, mas isso não está assegurado, esses ativos. Então, no final de tudo, esses ativos, a informação, é um negócio. E para continuar no negócio, tudo tem que estar assegurado, esses ativos. Então, a cybersecurity é algo que você deve fazer. A gente vê um aumento do número de ataques todo ano. Você vê 8 milhões de ataques por ano, por dia, nem é por ano, é por dia. Então, você tem que se assegurar, começando a assegurar uma estratégia, entender as ameaças, impactos potenciais de um ataque. E aí, colocar de maneira holística uma segurança com tecnologia, do ponto de vista da organização, um sistema SOC, de maneira holística, entendendo que tem muitas ameaças, fatores de ataque, que você tem que considerar. Muitíssimo obrigado pelo tempo. Eu espero que vocês tenham tirado algumas considerações boas, pelo menos uma, né? E eu fico muito feliz. Muitíssimo obrigado pelo seu tempo, Ilan, Wagner, Tati, muito obrigado por me receber hoje. Foi um grande prazer. Doutor Eyal Pinko, Todá Rabá, muito obrigado. Realmente uma manhã aqui no Brasil, tarde aí em Israel, de aprendizado, muito aprendizado. Só tenho a agradecer. Queria também, primeiramente, agradecer o Criador do Universo, que nada se move sem ele, e nós estamos aqui hoje. Queria agradecer a 3Com por essa oportunidade de estar aqui à frente para aprender um pouco mais. Agradecer ao nosso departamento de marketing, que cuidou com muito carinho cada detalhe e cada postagem e todo o evento, e o nosso time comercial, que ajudou a espalhar a informação nas mídias, e a todos os colaboradores da 3Com, nosso parceiro Eitan Magal também, que fez o contato, ajudou aqui na intermediar com o Dr. Eyal. Espero uma próxima palestra de verdade do Dr. Eyal, que é muito enriquecedora. Pessoal, não se esqueçam, se você gostou aqui da palestra, dá um like, compartilha com quem você acha que possa ajudar a ter mais conhecimento, né? Se inscreva no nosso canal, que cada mês a gente tem o Talk Innovation, sempre trazendo algo de tecnologia, do que tem mais moderno no mercado para soluções empresariais. Muito obrigado, fiquem com Deus e uma boa semana.